Olá, saudações a todos. Vamos analisar hoje os mercados de insumos para as rações animais, especialmente as tendências para o mercado de farelo de soja e mercado de milho, que juntos compõem 85% do custo de alimentação de aves e suínos, e também tem participação importante nos custos da pecuária de leite, nos semi-confinamentos e nos confinamentos de pecuária de corte. Estados Unidos estão aí divulgando as suas primeiras intenções de plantio para a nova safra 2024-2025, com tendência de redução na área de milho e aumento na área de soja. Esse fator será baixista para os preços futuros da soja no longo prazo. Com uma área 5% de soja maior nos Estados Unidos, há potencial para uma colheita recorde no país de 122 milhões de toneladas, seria o maior volume de soja já produzida nos Estados Unidos. Essa migração do milho para a soja se deu em função da relação de preços entre o cereal e a oleaginosa, né? O milho já está há 2 anos gerando margem de lucro negativa nos Estados Unidos e a soja deixa uma leve margem positiva. A decisão do produtor americano foi a mesma do produtor brasileiro, reduzir a área de milho e aumentar a área de soja, lembrando que os Estados Unidos não têm a condição de plantar uma segunda safra de milho como se planta aqui no Brasil. No caso do Brasil, estamos aí num ano com quebra de safra, produção brasileira deve ficar entre 145 a 147 milhões de toneladas de soja, mas como nós temos aí a confirmação de que teremos um fenômeno Laninha a partir de junho a julho deste ano, os fenômenos Laninha têm um histórico de boas produtividades de soja, olhando o Brasil como um todo, né? No último ano de Laninha, que foi na safra 22-23, o Brasil colheu uma safra recorde de soja de 154 milhões de toneladas. Ela cai esse ano em função do El Niño e com a volta do Laninha para a próxima temporada, 24-25, o Brasil tem todas as condições de colher uma safra recorde também. Então, a América do Sul tem uma participação de 56% na oferta total de soja projetada para o ano que vem, para essa próxima temporada que vai começar 24-25. Em função da Laninha, 22% da produção mundial de soja vai estar sob risco de seca. Isso envolve toda a parte sul do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, o mercado futuro de soja tende a precificar esse risco de quebra de safra e imputar um prêmio de risco climático sobre as cotações futuras, que podem subir nos próximos meses à medida que haja alguma ameaça com a safra dos Estados Unidos. Posteriormente, depois da safra americana ser conhecida, vai haver o mesmo mercado climático para a safra sul-americana, cujo plantio começa em setembro deste ano. Então, o mercado climático vai dominar as atenções, mas se tivermos safras recordes nos Estados Unidos e depois sucedida por uma safra recorde também na América do Sul, o viés será ainda de cotações baixas para o preço da soja e para o farelo do soja, ou seja, pressão baixista no mercado de soja. No curto prazo, os prêmios nos portos brasileiros estão em alta, estão melhorando, estão deixando de ser negativos e vão ficar positivos a partir de junho, julho, agosto até o final do ano. Então, prêmios nos portos positivos devem gerar um aumento do preço da soja e do farelo de soja entre abril e outubro, novembro desse ano. E depois, tudo vai depender do resultado da safra americana. Se ela for recorde, os preços podem voltar, então, a declinar, levando também os preços do farelo de soja para baixo. Quanto ao milho, nós temos expectativa de uma safra brasileira total, somando primeira, segunda e terceira, de 112 milhões de toneladas, bem abaixo das 131 milhões de toneladas do ano passado. Isso em função de uma redução na área de verão de 12% e na área de segunda safra que caiu 8%. Então, mesmo que a gente não tenha quebra na segunda safra de milho, pelos problemas do início de uma laninha ou da migração do El Niño para neutralidade depois laninha, ainda assim nós vamos ter
uma safra muito menor aqui no Brasil. Como a gente tem um consumo interno muito grande, um consumo total no Brasil, rações mais etanol de milho, soma 84 milhões de toneladas, e temos capacidade, mercados para exportar 55 milhões de toneladas, a demanda potencial de soja no Brasil, entre o consumo interno, que é garantido, e exportações potenciais de clientes que já compram do Brasil, essa demanda total soma 139 milhões de toneladas, com uma oferta que não vai passar de 112 milhões. Quem é que vence essa disputa entre o consumidor aqui no Brasil de rações de etanol e o exportador? A disputa gera uma alta de preço, porque o preço acaba ficando elevado. No porto, os preços no mercado ficam acima da paridade de exportação, o Brasil se torna caro em relação aos outros países que exportam milho, deixa de ser competitivo e esse milho acaba ficando no mercado interno. Então, antes de ter um cenário de falta de milho, nós vamos ter uma retenção desse produto no mercado interno por vias naturais de mercado, que vai acabar resultando numa alta de preço. O preço pode subir ainda mais se nós tivermos algum problema com a segunda safra de milho. E na Bolsa de Chicago, o viés no milho, ao contrário da soja, é um viés altista no médio e longo prazo, decorrente de safras menores no Brasil, também nos Estados Unidos, que vai plantar menos milho, e também do risco de um laninha no ano que vem sobre a safra da América do Sul, especialmente a Argentina, que também é um grande produtor e exportador de milho. O cenário ainda é de custos de produção mais baixos para avicultura, para suinocultura, pecuária de leite, corte ao longo desse ano, mas tem que estar no radar de todos a questão dos mercados climáticos que poderão levar os dois grãos para patamares de preços mais altos, principalmente no segundo semestre deste ano e em 2025 também. Nosso abraço a todos, estaremos aqui em uma próxima oportunidade.